Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia no debate de hoje que vai ser muito bom. Nós vamos debater sobre hipocrisia. Quando você quer passar uma imagem errada, você quer dar uma de santarrão, mas na verdade você não é santarrão. Alguém que quer passar uma imagem errada do que realmente é, está sendo hipócrita. Quando ela fala uma coisa, mas não pratica ou não faz aquilo que parece praticar ou fazer. Nossa, está misturando um pouco sobre isso tudo? Vamos falar um pouco sobre hipocrisia no programa de hoje, no Antenados na Geral. Será que a igreja evangélica brasileira ela está um pouco envolta em hipocrisias, em coisas que ela fala que é, mas na prática ela não consegue exercer? Nós vamos debater um pouco, vamos ver historicamente qual o impacto da hipocrisia nas vidas, nas pessoas na igreja evangélica no Brasil. Para falar um pouco sobre tudo isso, recebo ele que é pastor titular da igreja Quadrangular de Bangu, também presidente da igreja Quadrangular do estado do Rio de Janeiro, pastor Rui Barbosa. Pastor Rui, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito bom dia, mais uma alegria estar aqui, podendo procurar ser útil, participar de um assunto tão polêmico e queiramos não ser hipócritas na nossa palavra. E a gente vai tentar até não misturar. A gente estava começando até antes, porque é muito difícil você falar assim, ele é hipócrita, porque às vezes é falta de conhecimento, às vezes a gente vai falar um pouco sobre a cultura, sobre os usos e costumes, muitas pessoas falam hipocrisia, mas às vezes não havia esclarecimento sobre aquele tema e ele agia em cima de algo que ele pensava ser de fato verdadeiro, porque o hipócrita sabe que ele é hipócrita. O hipócrita sabe que ele é hipócrita. Ele sabe que ele está falando uma coisa e sendo outra. Isso que muda tudo. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa e ela acredita de fato naquilo. Por mais que você entenda que seja errado, ela acredita. Isso às vezes não é hipocrisia, falta de conhecimento e por outras coisas mais. Nós vamos debater também com ele, que é pastor da Igreja Batista do Meia, pastor Purim Júnior. Pastor Purim, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, bom estar de volta aqui com vocês e compartilhar um tema tão relevante, uma vez que a gente tem essa preocupação de que o Evangelho seja a essência daquilo que Cristo tem feito em nós. Muito mais do que parecer, o Cristo veio nos fazer ser. E que a gente seja isso mesmo, como disse o pastor Rui, que a gente seja não só detentor de alguma verdade, mas que a gente viva a verdade, não é isso? É verdade. Bem-vindo, pastor Purim, também recebo ele, que é pastor presidente da Assembleia de Deus, de Itaguaí, da Rua Bahia, pastor Amós Rubens. Pastor Amós, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, André, pastores, boa tarde a todos. Estamos aqui para louvar o nome do nosso Deus por esse tema tão importante. Mas, como já disse aqui os pastores também, nós somos detentores dessa verdade, sobretudo a Igreja de Deus, não por sermos pastores, mas a Igreja de Deus, de modo geral, ela tem que conhecer essa verdade. A hipocrisia é aquilo que, na verdade, nós até dizemos ser e conhecer e, na verdade, não vivemos. Então, como já disse também aqui o pastor Rui, o hipócrita, ele está sabendo bem quem é um enganador. Hipócrita mesmo. Então, espero contribuir com esse momento também importante aqui. André, e o Novo Testamento trata com muita seriedade a questão da hipocrisia, né? Os céus não têm lugar para hipócritas, né? Jesus também foi veemente, era brabo quando os hipócritas falavam na cara deles, e nós vamos falar hoje na cara de todos. Aqui no Antenados na Geral você já pode participar conosco. Durante o programa aqui embaixo vamos colocar os contatos e os meios para você interagir com o Antenados na Geral. Deixa eu começar com uma pergunta bastante ampla, mas acho que é interessante, porque precisaríamos aí fazer um apanhado histórico, entender algumas situações, né? Principalmente na igreja evangélica no Brasil, mas o exercício da hipocrisia, e claro que a gente vai diferenciar agora, se era falta de conhecimento ou se era hipocrisia em muitas coisas exercidas pela igreja evangélica. Mas qual o impacto vocês acham que tivemos aí nos anos, quando a igreja exerceu de alguma maneira uma hipocrisia? Muitas pessoas já debateram até isso, enfim, no Facebook, nas redes sociais da Rede Boas Novas. E eu, de fato, achei que eles entraram um pouco naquele campo que nós estávamos conversando antes de, às vezes, falta de conhecimento, cultura da época. Por exemplo, muitas pessoas falavam, antigamente excluíam por causa de jogar futebol na rua, ou de assistir televisão. Uma Coca-Cola. Ou, tomar Coca-Cola. Mas a pergunta que a gente deve entender, até que ponto esse posicionamento era um posicionamento hipócrita, no sentido do pastor falar assim, é pecado beber Coca-Cola, que está excluído, ele lá e bebia, isso para mim é hipocrisia, se ele bebesse Coca-Cola. Mas, às vezes, de fato, isso era a crença, a cultura, o uso e costume daquela época. Né? A gente não pode misturar um pouco a falta do conhecimento, o uso e costumes e a cultura da época com hipocrisia. A gente acabou de falar, o hipócrita sabe que está fazendo o mal, sabe que ele fala uma coisa e pratica outra. Como é que vocês entendem isso historicamente? Talvez hipocrisias que vocês acham que aí são reais, que afetaram a igreja evangélica. Bom, vamos começar a deixar bem claro a história. O Senhor Jesus Cristo usou várias vezes a palavra hipocrisia, porque ele estava comparando aos Hipócrates.
Os hipócrates nada mais eram do que aqueles que trabalhavam em teatro, aqueles que representavam, que eram os enganadores do povo, os mágicos. Então, toda vez que nós nos referimos à hipocrisia, Teatro. nós temos é o que Merece um Oscar. representa, é o representador, né? O enganador na forma pejorativa, o malandro, o mentiroso, aquele que tem mal intenção. Então, a hipocrisia está dentro daí. E, às vezes, a gente confunde, como você colocou, a hipocrisia com a cultura, a hipocrisia com a interpretação de doutrina, que nem sempre é uma hipocrisia. Às vezes, a pessoa ela tem uma forma, ela tem uma maneira de interpretar, e nós estávamos falando de problemas culturais, cidades interioranas, anos passados, e a gente fala, puxa, mas isso é uma hipocrisia. Mas não é uma hipocrisia. A pessoa está sendo sincera. Agora, para cada um sincero, existe um amontoado de hipócritas. Essa é a verdade, viu? Acredito, André, que a linha tênue aí que separa as definições é o entendimento, sim, de que existem usos e costumes, e eles fazem parte, muitas vezes, da cultura, da cosmovisão que a pessoa tenha, e até mesmo da forma de interpretar as Escrituras. Então, isso determina o que a pessoa faz. A hipocrisia é se o discurso diverge daquilo que ela faz. Exatamente. Então, a essência da hipocrisia não é você criticar o que a pessoa faz, porque ela pensa diferente de mim, ela vai fazer diferente. A hipocrisia em si é você defender a autenticidade, você trabalhar a essência da verdade, aquilo que a pessoa é quando ninguém está olhando, aquilo que a pessoa é quando ela não está no púlpito, ou quando ela não está no exercício da liderança, quando ela está em casa, à vontade, na solidão do seu quarto, né? Aquilo sim que vai determinar se a pessoa é hipócrita ou não. E quando Jesus usava essa expressão, ele estava exatamente atacando os religiosos da época, ele sempre usava os títulos religiosos, como escribas, fariseus, né, e outros grupos, para dizer assim, vocês ensinam uma coisa, mas vocês vivem outra. Então, a essência da hipocrisia não é você avaliar se você concorda ou não com o que o outro está fazendo, se é uma questão cultural. Eu acho que andar de short é bom, não pode, isso é roupa de um tempo, hoje não é mais. Isso não tem nada a ver com hipocrisia. Hipocrisia, eu tenho uma fábulazinha, se vocês permitem, talvez vocês conheçam, antiga, né, de um determinado sepultamento em que o pastor estava ali elogiando aquele irmão que havia falecido, né, dizendo que o irmão era uma bênção, o irmão era um irmão zeloso pela causa, generoso, um exemplo, tal. Daqui a pouco a viúva catuca o filho adolescente e disse, olha, vai lá ver se é seu pai que está lá, porque não é esse homem que morava lá em casa. Esse homem que o pastor está dizendo que conhecia não é o que eu conheço. Né? E a outra história de um filhinho de pastor, e aí como pastor a gente fica muito à vontade para dizer isso, eu sempre falo isso, fala mal de pastor, eu quero ser o primeiro, porque eu me julgo, eu me avalio, né? Mas aí um menininho fez a malinha dele de roupa, começou a botar as mudinhas de roupa, uns brinquedinhos, falou assim, mãe, eu vou me mudar para a igreja, vou lá morar com o papai na igreja. Mas meu filho, o papai está só trabalhando lá no gabinete, ele veio voltar para cá, esse lugar é aqui. Não, vou morar na igreja. Mas por quê? Porque na igreja o papai é muito bom, papai fala com todo mundo, papai ri para todo mundo, papai tem tempo para todo mundo, e aqui em casa ele está sempre mal-humorado. Ele nunca tem tempo pra gente. O papai fala umas coisas que eu acho que não estão certas. Eu vou morar lá, porque o papai que mora na igreja é diferente do papai que mora aqui em casa. Eita. Essa é a essência da hipocrisia, então. Então, acho que é nessa direção que a gente tem que caminhar para que as pessoas entendam o que vem a ser hipocrisia. Eu também, eu vivi praticamente isso, né? Eu tenho 52 anos de idade, já falei isso em outros programas aqui, criado na Assembleia de Deus, sou assembleiano roxo, né? Eu acho que é interessante abordar esse tema assim, até porque o Brasil todo que está nos assistindo agora, e aí falamos de interior, falamos de vários lugares onde se mantinha isso. E o pastor ali do Meia, pastor Purim, né? Ele falou uma verdade muito interessante sobre a avaliação dessa questão do que é a hipocrisia, do que é a questão de usos e costumes, enfim. Mas a verdade é que muitas pessoas, na minha época mesmo, ensinavam, e na verdade a gente via aquilo que você colocou, né? Às vezes as pessoas falavam algumas coisas, a gente ficava compenetrado naquilo e criava até uma espécie de lavagem cerebral, e depois a gente via que eles não viviam aquilo. Então, nem tudo realmente é hipocrisia. Eu lembro de ter ouvido a doutora Elaine Cruz, acho que ela filha do pastor Abraão de Almeida, há muito tempo, lá em Madureira, ela contando para nós, ela era bem jovenzinha, ela contava essa história. Eu gravei que o pai dela enviou um casal de missionários com 2 filhos adolescentes para um lugar na Índia,
E lá eles viram que as pessoas nativas dali usavam, as mulheres não usavam a parte de cima. E ela disse, olha, vamos ter um trabalho muito grande aqui de pôr roupa nessa moça. Na verdade, ela que teve que tirar a dela. Então, a gente esbarra muito quando pensa nessa questão de usos e costumes, que é a questão cultural. Mas a igreja ela precisa viver a verdade. Eu acho que existe, eu acho que daqui mais adiante a gente vai falar sobre a hipocrisia dos dias atuais, que é o papel da igreja de revelar a verdade através da palavra. Capítulo 23 de Mateus, o pastor Purim já citou e outros aqui, o Senhor Jesus ele foi bem enfático nessa questão, e eram líderes quando ele disse, olha, vocês são raças de hipócritas, enfim, que não vivem aquilo que vocês pregam. Então, acho que isso é realmente temerário, a gente viver e conviver, às vezes, com esses teatros. E nos dias atuais tem muitos atores aí que estão se revelando. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco vamos voltar. Eu achei interessante isso que foi colocado pelo pastor Purim. Acho que quando Jesus foi abordar também os hipócritas, ele se dirigiu a pessoas que tinham cargos de liderança. E aí eu vou transmitir para hoje, será que vamos dizer, a assombração da hipocrisia, ela está ao redor de um pastor, de líder, porque ele é justamente a pessoa que pega a Bíblia e é quem ensina. Então, se pressupõe que hipocrisia comete quem ensina e não exerce aquilo que é ensinado. Então, o pastor está todo dia ensinando, mesmo entendendo, e as pessoas têm que entender que quando ele prega, ele está pregando para si próprio, né? Ele também está correndo atrás de tentar exercer aquilo que é falado, porque algumas pessoas imaginam, bem, o cara vai para a igreja, mas ele não ensina ninguém e continua cometendo erros, ele não está sendo hipócrita, está sendo o que ele é mesmo. Será que isso é algo que assombra muito, de fato, os pastores? Porque a obrigação, talvez, de um pastor hoje é passar o que está escrito não no coração dele, mas na palavra de Deus. E muitas vezes o que é a palavra de Deus e o que ele prega vai de contra aquilo que ele pratica. E aí que são elas. Será que ele se molda aquilo que ele está falando, que vem da Bíblia ou não? Nós vamos debater sobre isso no segundo bloco do Antenados na Geral. Não sai daí, a gente volta já já.